Oi, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à nossa aula aí de número 14 do nosso curso preparatório para escolas militares. E hoje nós vamos trabalhar aí os pronomes. Lá no comecinho do nosso curso, nós trabalhamos os pronomes pessoais e os pronomes objeto. E hoje nós vamos fazer aí uma revisão deles e vamos acrescentar mais 3 famílias de pronomes. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais, nós vimos lá no módulo 1 que eles são os pronomes que vão substituir o nome ou então os substantivos, né? E eles vão ser aí o sujeito da nossa oração, porque são eles que vão conjugar os verbos. E os pronomes pessoais são I, you, he, she, it, we, you e they. Veja que nós temos apenas um pronome para ele e para ela. Então, eles e elas, o pronome é o mesmo, tanto para pessoas como animais e fenômenos da natureza. Então, vamos lá. Eu digo, I am a teacher, eu sou professora. We are teachers, nós somos professoras. E he is a doctor, ele é um médico. Então, você vê aí que ele vem acompanhado do verbo ser, estar, no caso aí, o verbo to be. No caso dos pronomes objeto, eles vão ser usados depois dos verbos, preposições e também depois do as e then nos comparativos, né? E eles são o objeto da minha oração. Então, eu digo lá, me, you, him, her, it, us, you e them. E eu vou dizer, Mary hates me, a Mary me odeia. Why is she going out with him? Veja que quando nós traduzimos para o português, fica porque ela está saindo com ele. Mas esse ele não vai ser o he, porque o he teria que ser o sujeito da oração, ele deveria vir junto do verbo. Esse ele está depois de uma preposição, no caso aí, a preposição with, que está aqui, né? Tá vendo? Então, ele vai ser objeto dessa preposição, então eu vou usar o pronome objeto. E I've got the same number as her. Eu tenho o mesmo número que ela. Então, aqui de novo, o as, como eu indiquei aqui, né? Aqui embaixo. E esse ela, então, vai ser o pronome objeto. Bom, turma, hoje nós vamos começar falando também dos pronomes possessivos adjetivos. E nós vimos que um adjetivo ele vem antes do substantivo, né? Modificando esse substantivo. Então, se ele é um pronome possessivo adjetivo, eu posso dizer que eles são usados antes dos substantivos e eles indicam posse. Então, eu digo assim, excuse me, but this is my coat. Então, eu peço desculpa, né? Eu falo, me desculpe, mas este é o meu casaco. Então, veja que aqui o my, o pronome my, vem antes do substantivo coat, indicando aí a posse do casaco. Chris and Pat never cut the grass in their garden. De quem que é o jardim? Do Chris e da Pat. Então, eles nunca cortam a grama no jardim deles. Então, o their aqui vem antes da palavra garden. E Anne broke her arm skiing. A Ana quebrou seu braço esquiando. Her arm. Perceba que no português eu falo assim, a Ana quebrou o braço esquiando. Eu não vou usar o braço dela. Mas no inglês eu não posso falar Anne broke the arm skiing, porque se eu falar the arm, eles vão me perguntar o braço de quem. Então, eu preciso, sempre que eu me refiro a uma parte do corpo, eu tenho que dizer quem é o dono dessa parte do corpo. Então, eu falo, por exemplo, my head hurts, minha cabeça dói, né? Ou I hurt my leg, eu machuquei a minha perna. Então, eu tenho sempre que usar aí o pronome possessivo antes das partes do corpo. Bom, aí nós vamos ter os pronomes possessivos. Qual é a diferença? Bom, então já disse lá, possessivos adjetivos vêm antes do substantivo, porque eles vão modificar esse substantivo.
Já os pronomes possessivos, eles vão substituir o possessivo adjetivo e o substantivo para evitar repetição. E eles são mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Então, olha só, como é que ficaria isso aí? Who is this coach? Então, ao invés de eu responder it is my coat, repetindo aí a palavra coat, eu vou substituir o my coat pelo mine. It's mine. Ele é meu. The Whartons are spending a week in our flat and we are borrowing theirs. Então, their flat. Para não repetir a palavra flat, eu vou omitir o pronome possessivo adjetivo e o substantivo. Whose book is this? This is hers. Não, this is the hers. Neste é o dela. Também tem esse detalhe aí, que a gente não pode colocar o artigo de antes dos pronomes possessivos. Então, eles vão substituir o substantivo e o possessivo adjetivo. Bom, a outra família de pronomes que nós vamos trabalhar são os pronomes reflexivos. Veja que eles são a única família que vai ter plural. Então, eu digo ourselves, yourselves e themselves, porque a gente já aprendeu lá no primeiro módulo, na aula de plurais, que quando eu tenho uma palavra terminada em F ou FE, o plural dessa palavra vai ser feito com VES. Para que eles vão ser usados? Bom, nós usamos os pronomes reflexivos quando o objeto da oração é o mesmo que o sujeito, ou seja, é reflexivo mesmo. He cut himself when he was peeling the apple. Ele se cortou quando estava descascando a maçã. Eles também vão ser usados para enfatizar o sujeito. It is best if you do it yourself. É melhor se você mesmo fizer isso. Então, não existe no inglês essa palavra mesmo. Então, quando eu quero falar eu mesma, eu falo I myself. Eu mesma fiz. I myself did it. Eu mesma fiz isso. Tá bom? Então, aí no caso, para enfatizar o sujeito. Ele também vai ser usado depois da preposição by para indicar sozinho. Então, eu digo, she went out by herself. Ela saiu sozinha, desacompanhada. I live by myself. Eu moro sozinha. E aí, nós vamos ter algumas expressões onde nós vamos usar os pronomes reflexivos. O enjoy, o verbo enjoy é um verbo que traz o reflexivo com ele. Então, eu digo, they enjoyed the party very much. Então, the party é o meu objeto. Eles gostaram muito da festa. Mas se eu quiser dizer que eles se divertiram muito na festa, eu vou dizer, they enjoyed themselves at the party very much. Então, aqui ele está fazendo o papel de reflexivo. Algumas outras expressões que nós também vamos usar com reflexivo. Behave yourself, que é o comporte-se. Enjoy yourself, divirta-se. Help yourself, que é sirva-se. E make yourself at home, sinta-se em casa. São expressões comuns aí, trazendo os nossos reflexivos. Bom, temos que prestar atenção, porque às vezes eu vou usar o se no sentido não de reflexivo, mas de reciprocidade. E aí, nesse caso, a gente vai usar o each other e o one another. Como funciona isso, teacher? Olha só. Esse pronome ele vai ser usado com o I, you e they quando o A faz algo para B e o B faz algo para A. Então, eu digo assim, Kevin and Gemma help each other with the housework. Então, o Kevin e a Gemma se ajudam. Então, o Kevin ajuda a Gemma e a Gemma ajuda o Kevin nas tarefas domésticas. E o outro exemplo aí, they love one another. Eles se amam. Ele ama ela e ela ama ele. Então, é diferente de eu dizer assim, por exemplo, né? As meninas, quando vão para a balada, gostam de ir juntas ao banheiro. E aí, they look at themselves in the mirror. Elas se olham no espelho, retocam a maquiagem. É diferente de dizer they look at each other. Uma olha para a outra.
Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Bom, espero que você tenha compreendido o uso dos pronomes. Agora vamos praticar. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.